Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Rafael Dias, eu sou hipnoterapeuta. Hoje algumas pessoas entraram em contato comigo perguntando sobre como funciona o tratamento, né? Expondo alguns dos seus medos e suas dúvidas a respeito. Eu estou aqui para mostrar hoje para vocês como que funciona e resumidamente como é a teoria, porque vocês não precisam ter medo. A teoria psicanalítica na qual nós nos apoiamos para fazer o tratamento, ela diz que até os 7 anos de idade a nossa mente ela é muito literal. Então, tudo que se fala para uma criança, ela interpreta de forma literal. Por exemplo, sempre é muito usado o exemplo de pessoas com disfemia, que é a famosa gagueira, as razões de essas pessoas terem esse tipo de problema. Por exemplo, você, vamos supor, você está no, quem tem esse problema, né, está num supermercado ou algum lugar que incomoda as pessoas e fala alto, e você está lá como qualquer criança normal, gritando, pulando, brincando, e vem alguém de autoridade, como seu pai, sua mãe, um familiar responsável por você, e diz na hora, fulano, cala a boca que está todo mundo olhando. Quer dizer, você como adulto, hoje, entende que ele quis dizer. Fala abaixo que você está incomodando as pessoas. Aqui não é lugar para fazer isso. Só que sua mente literal de criança vai pensar o quê? Opa, todo mundo me olhar é uma coisa ruim. O pai mandou calar a boca, né? Beleza, e aí só passa e tudo bem, a criança continua vivendo a vida dela. Isso vai acontecer lá quando ela tem 2, 3, 4 anos. E mais pra frente, quando acontecer alguma situação parecida de novo, como ela, se ela tiver que se apresentar na escola, quando estiver na primeira série, no segundo, e estiver apresentando um trabalho, tiver todo mundo olhando para ela. Uma professora olhando para ela com cara de sério. O que ela vai pensar na hora? As redes neurais do cérebro dela já estão acostumadas a pensar o quê? Opa, todo mundo me olhar, é uma coisa ruim, a mão dela vai palpitar, ela vai começar a suar, e todas essas coisas que você já sabe que acontecem quando vocês ficam nervosos e ansiosos. Em alguns casos, pode desenvolver para uma gagueira, pode desenvolver para fobia social, outros tipos de fobia. Inclusive, apenas medo de falar em público. Por exemplo, pastores, padres, tem gente que procura a hipnoterapia, políticos que precisam falar em público e tem esse tipo de problema. E procuram um fonoaudiólogo e outros tipos de médicos que não conseguem ajudar. O primeiro caso que eu falei, ele é referente aos eventos que a gente chama de sensibilizadores, né, que é os que causam esse tipo de problema. E os outros que vão acontecendo ao longo da vida, que vocês que têm esse tipo de problema, que a grande maioria das pessoas tem, sabe que aconteceram situações em que vocês se lembram de que está em público e tremeu e que não conseguiu fazer direito. Então, a gente vai atuar nisso, a regressão, né? Através da hipnose, a gente consegue fazer as pessoas terem a sensação, uma ativação da sensação de novo. Quando nós estamos no estado hipnótico, nós estamos no estado de monoideísmo, que é um estado de alta concentração, foco. Por isso é possível você ter a percepção novamente da sensação, não que você vai voltar na memória, você não vai ficar preso. Muitas pessoas têm medo de ficar preso na memória. Na verdade, você não vai para lugar nenhum, você vai estar o tempo todo consciente com o terapeuta, conversando como você faz em qualquer lugar. Só que essas memórias vão estar aguçadas, você vai poder senti-las de novo. Você vai, como se a gente fala, a gente vai romper o fator crítico para a sua consciência ter acesso e conexão novamente com a parte inconsciente que está bloqueada. Por isso que muitas vezes a sua mente bloqueia as coisas, porque os traumas, isso não é um trauma de pai falando cala a boca, mas quando é um trauma, alguma coisa assim, a mente bloqueia essa memória para que você, como ela está carregada de emoção, para não ficar toda hora te incomodando, vindo à tona e fazendo você se sentir mal e sentir essas coisas, ansiedade, tudo que é ansiedade também não é uma coisa exata, cada um sente ansiedade da forma, por exemplo, como você sente ansiedade? Ah, eu sinto ansiedade quando eu chego em casa, quando eu vou para o trabalho, sinto meu coração palpitar, cada um sente de uma forma diferente, né? Então, a regressão vai atuar nessa parte de mudar a percepção sobre essa memória que está afetando a pessoa, né? É o que nós chamamos de reframing. E esse reframing ele pode ser feito de diversas formas. Ele pode ser feito através de uma conversa, através de um bom livro, de um filme, simplesmente mudando a percepção sobre uma ideia ou uma crença que você tem enraigada. Então, o que faz a terapia ser bem feita é a sua vontade de se entregar ao processo e a sua capacidade de mudar uma percepção sobre aquilo que você já tinha ideia. Muitas vezes está bloqueado e muito difícil de conseguir sem a ajuda do catalisador, né? No caso, um terapeuta. Mas, como eu falei, isso pode ser atingido de diversas formas, bastando a mudança da percepção. Isso sempre falando em doenças, em problemas de cunho emocional, né? Os problemas de nível fisiológico, neurológico, são para quem tem competência para isso, tá bom? Boa tarde para você.